Hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Selfie-Gate, Facebook, cartório blockchain e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu fiz uma seleção de atalhos da Siri com PDF, com um guiazinho bonitinho pra você baixar. Teve um que eu achei sensacional nessa semana estudando o assunto, que é pra quando tem abordagem policial. Aí você fala pra Siri, Siri, ó a polícia. Aí estiver tocando música, para a música, diminui o brilho da tela, manda pra um contato de emergência. Olha, eu tô sendo abordado aqui pela polícia, minha localização é tal. Mandou a mensagem, abre a câmera frontal pra você gravar a abordagem. Terminou de gravar, manda o vídeo pro contato de emergência. Mega hiper interessante. Acho que tem a questão de custo, sim, claro, mas aqui no caso Brasil, né, todo policial militar, todo policial de frente de combate deveria ter uma câmera. É proteção para ambos os lados, para a polícia, também para nós que somos policiados. Então espia lá coca.tech/Siri. Notícias. Cocatec. Foram várias as tretas no final de semana. Vou começar falando do Selfie-Gate. A galera tá reclamando que tirou uma selfie, né? Usa a câmera frontal dos novos iPhones e parece que colocou um filtro. Parece a pele fica lisinha. Sabe aqueles aplicativos que deixam a pele lisinha? Pois é, estaria fazendo isso. E não tem uma opção para você desligar. Quem ouviu o cast que eu fiz sobre Smart HDR sabe exatamente o que tá acontecendo. A Apple falou que tá investigando o caso. Ela não confirmou que tá colocando um filtro para deixar o rosto aveludado, vamos colocar dessa maneira. Até onde eu vi, não parece que a Apple esteja colocando um filtro propositalmente. Ao que tudo indica, o meu palpite, até onde eu consegui enxergar, é simplesmente HDR. É o HDR que a gente não tá acostumado, não tem opção de desligar o HDR e fica com esse look. Digo que não é um filtro, porque se você der um zoom nas imagens, você consegue ver as imperfeições. Com um filtro, você não vê essas imperfeições. Os poros, fica aquele tom de pele chapado, mas quando você dá o zoom no Selfie-Gate, você vê os poros. Então parece muito mais uma questão de HDR. A gente talvez até precise regular HDR. Quem vê os meus vídeos com a Brio 4K tem o mesmo efeito. Parece que eu apliquei um filtro no rosto porque a pele fica veludada. Acho que é mais uma coisa por aí, né? Você percebe que a pessoa, ela fica destacada da frente, geralmente tira, né, tem uma luminosidade de fundo ou vai ter pouca luminosidade. Isso tudo ajuda no HDR para destacar a pessoa da frente. Então parece que a pessoa tá saltada, né? Tá meio que 3D. Bem-vindo à era da fotografia computacional. Outra reclamação que estão fazendo os usuários é que os novos iPhones não estão iniciando a carga se a tela está desligada. Mas também tem gente reclamando disso em iPhones antigos, com esse mesmo comportamento nos iPhones antigos. Então, provavelmente, alguma complicaçãozinha no iOS não seria uma falha de hardware. Já pinta uma atualização do iOS. Afinal, né? Foram poucas atualizações, pinta mais uma e resolve esse problema. Um papinho que tá rolando, e achei interessante esse papinho, é que quando você olha pro iPhone, mesmo com a tela desligada, você vê um pretão, mas na parte superior, o recorte do alto-falante te chama atenção e mais atenção ainda chama o buraco brilhoso da câmera. Tem outros dois furos, sensor de luminosidade, né, os furinhos do Face ID, que diga-se não chamam tanta atenção. O próprio recorte do alto-falante, por ele ser fosco, acho que não chama tanta atenção, ou por, gente, o alto-falante tem que ter o recorte. A gente meio que aceita esse recorte, mas o da câmera chama a atenção, mentalmente chama a atenção, não tem como você desviar o olho. E a Apple estaria trabalhando numa cobertura preta para colocar em cima da câmera, tipo aqueles vidros escurecidos que só de um lado vê o outro não vê o lado de dentro. Pois é, ficaria bonito, né? Para um dispositivo de 1000 Trumps, tem que ter uma cobertura dessa e ainda revestir com Kevlar para ser inquebrável. E se você tomou um susto quando ficou sabendo que o Google pagava 1 bilhão a Apple, 1 bilhão de trompetas para ser o buscador padrão, ficou mais assustado ainda quando eu contei que ano passado o valor tinha triplicado, chegando a 3 bilhões de trompetas. E agora você, se tiver sentado, vai cair da cadeira, porque se fala que esse valor triplicou de novo. Hoje o Google estaria pagando 9 bilhões de trompetas para ser o buscador padrão da Apple. E não vai parar aí não. A expectativa é que ano que vem aumente de novo e chegue a 12 bilhões de trompetas. O que mais que a gente pode falar de Apple antes de entrar em outras tretas? Tem um novo comercial do iPhone XS Max, onde
onde achei interessante esse comercial porque é um pouco da minha percepção. Tira-se uma foto com o 10S Max e no mundo real se aplica um efeito para que aquele objeto fique grande, mostrando, se você usar o 10S Max, as coisas ficam aumentadas. E por que eu disse que essa é a minha percepção? Um dos motivos de eu jogar PUBG no iPad, ao invés de jogar no iPhone, é exatamente esse telão. Você, às vezes estou jogando, né? Olha lá. E ninguém tá vendo nada de nada e eu consigo ver exatamente por essa tela maior. Tem os desconfortos do dia a dia, colocar no bolso, tirar, tem vantagens pro dia a dia, mais bateria. E também o comercial tá aqui para você dar uma espiada nas notas do episódio, ressaltando exatamente essa tela maior. Naquela briga lá com a Qualcomm, o banimento do iPhone nos Estados Unidos foi vetado, pode continuar sendo vendido, mas sim, tem uma patente da Qualcomm que a Apple estaria infringindo. Outra treta gigantesca foi vazamento de dados no Facebook. Calma lá que eu vou te explicar tudo direitinho. Não houve vazamento de dados propriamente tal. Não se quebrou a senha, não se invadiu. O Facebook pegou a senha do pessoal. O que aconteceu é que no Video Uploader tinha uma falha e quando você estava usando o Vue.js, você gerava um token como se fosse a própria pessoa. E esse token dava acesso à conta da pessoa. E aí no dia, isso foi inserido no meio de 2017. E aí no dia 16 de setembro, há 2 semanas atrás, no dia 16 de setembro, o Facebook notou um spike, um uso anormal. Falou, peraí, o que foi isso aí? E foi quando eles descobriram a falha. Demoraram, portanto, 2 semanas, eles só comunicaram isso na sexta-feira. Zucão levou 2 semanas para avisar sobre esse vazamento. E avisou e não falou muita coisa. Olha, a gente acha que não teve nenhum vazamento de dados, que não acessaram dados de cartão de crédito, nem nada, mas essas aqui são as informações que eu tenho agora. Talvez mais para frente a gente mude. Estamos investigando. Por ser o token, todos os aplicativos, se você usa o login do Facebook, todos os serviços que usam o login do Facebook com esse token poderiam ter acesso à sua conta. Então imagina o tamanho das coisas. Aí entra Instagram, aí entra todos os serviços com login do Facebook, porque o token tem valor de senha, embora não seja sua senha. O que o Facebook fez? Deslogou 50 milhões de usuários, invalidou esses tokens. Por segurança, ainda invalidou outros 40 milhões de tokens ao todo, e é isso o que se sabe até o momento. O que você pode fazer? Você pode ir lá nas configurações da sua conta do Facebook, tem segurança e privacidade e tem os locais aonde você se logou, que são os locais que fizeram uso dos seus tokens, e ver se tem alguma coisa anormal. Se não tiver nada anormal, ok. Agora, uma outra coisa que você pode fazer, aproveita um momento, troca a senha. Vai lá, troca a senha do Facebook. É bom trocar a senha de tempos em tempos. Dá uma olhadinha, você que usa o OnePassword, vai no Watchtower, dá uma olhadinha no Watchtower no Mac. Isso fica tudo centralizado, você tem os critérios. Esse site teve dados vazados. Essa senha que você está usando, ela é uma senha comum. Eu encontrei ela aqui na base de dados de senhas vazadas, que o pessoal, a hackeragem pode usar numa força bruta, sair trocando as senhas. No iOS é um pouquinho mais trabalhoso, porque você não tem essa visão centralizada. Então, se você só tem a versão para iOS, o que você faz? Você pega os principais serviços, os serviços que você mais usa, de repente vão ser aqueles que estão nos favoritos, e você entra em cada um deles. Entrando em cada um deles, você vai visualizar o Watchtower, a torre de vigia. Assim que você entrar nos detalhes do item, nos detalhes da senha, vai ter um banner vermelho lá em cima, alerta de vulnerabilidade, vermelhão, bem fácil de identificar. E qual que o Facebook pode tomar uma multa por causa disso? Pode tomar. Multa chegaria até 1,7 bilhão aproximadamente. Acredito que vai tomar. Por quê? Porque demorou muito. Era até 3 dias para avisar. E descobriu no dia 16. Pode dar aquela miguelada, não, mas é porque eu tava aqui investigando, eu queria ter certeza se teve dado mesmo. Só tive certeza em tal dia. Acho que deve ter mais desdobramentos nessa história. A multa da GDPR acaba sendo muito mais sobre a maneira que a empresa lida com o vazamento do que propriamente o vazamento em si. A princípio, o Facebook ele não foi desleixado. Erros vão acontecer, é um HDR que falha, que parece que tá aplicando o filtro, conecta lá e não carrega, se a tela estiver desligada, erros vão acontecer. É a questão de como que você lida com esses erros, é o que eu digo, o que difere um bom desenvolvedor de um mau desenvolvedor não é a quantidade de erros, né? É como que lida com os erros, porque os erros vão acontecer. Então foi no lugarzinho do site, no vídeo, uma partezinha, não foi negligência. Pode pegar, né, que o Facebook não tá com a moral muito alta, tem o Cambridge Analytica, disse que não ia espiar os dados do WhatsApp, falou, tô usando aqui os dados, pode me multar. Então ele não tá com a moral alta e ainda levou 2 semamas para avisar da falha. Teve falha também no Google Earth, dando acesso a qualquer sistema operacional. É uma falha no arquivo, no formato de arquivo KMZ de Google, aquela treta em cima do AMP continua. O AMP agora tá indo para um modelo aberto e ainda não convenceu todo mundo. Tem gente dizendo, isso aí é só pro Google aumentar a sua dominação. Há também quem diga, vamos assumir
assumir aqui que o Instant Article do Facebook falhou miseravelmente. E o AMP era uma maneira do Google se proteger com esse movimento do Facebook, entre aspas, virar a internet. Ah, você tá virando a internet? Tá rapidinho aí, ó. Também eu consigo ficar rapidinho aqui. E como o Facebook fracassou, o Google perdeu o interesse. Não, por que você já falhou? Não tem concorrência, eu posso tirar o pé do acelerador. Vou tornar o projeto aberto. Entra mais gente, ajudam a tocar o projeto. Aí eu posso me focar aqui em fazer grana, porque eu tenho que dar grana pra Apple, para o seu buscador padrão. Mas ainda continua sofrendo diversas críticas. Fala um papinho que os tablets com Chrome OS talvez suportem Windows 10. Google Podcast agora tá com suporte ao... não sei como é que mais chama, né? Chromecast, Google Cast. O protocolo AirPlay do Google foi disponibilizado para todo mundo. Outra opçãozinha para direito autoral bacana no Google Imagens, naqueles 3 pontinhos, tem uma opção agora para você ver os créditos da imagem, um jeito que muita gente aqui no Brasil usa para dar uma burladinha nos direitos autorais, né? Numa leve pirataria, é fazer uso do Spotify familiar, não sendo uma família. Junta ali, né, uns parça, junta aqui, cada um faz um ratatá e a gente vira uma família. Óbvio que o Spotify sabe que a galera, né, faz esse tipo de coisa. Tem aquela confirmação onde todo mundo tem que usar o mesmo endereço, tem que estar na mesma casa, porque, né, é uma família. E agora, como um teste, assim, de leve, o aplicativo do Spotify tá pedindo a geolocalização, exatamente, né, para ver se é uma família mesmo, que na verdade você não determina se é uma família, né, você consegue determinar se tá morando junto. Outra coisa também, primeira vez que isso acontece, não tem nada de ilegal nisso, aconteceu tudo dentro da lei, mas a polícia forçou uma pessoa a desbloquear o aparelho, o iPhone 10, com o rosto. Ele bota a carinha aqui, vai, desbloqueia aqui. Se fosse senha, não tinha que dar, mas digital, rosto, você tira a foto, né, coleta suas digitais. O caso em específico envolvia pedofilia. Acho que qualquer ser humano normal, por isso que, né, policial tem que ser treinado, qualquer ser humano normal forçaria ali na hora que deixa desbloquear, deixa eu ver, mas tem que fazer tudo direitinho, senão, né, acaba invalidando a prova. Novos tempos pra todo mundo e a polícia também tem que se reinventar. Teve um youtuber da extrema direita americana que foi preso, começou a fazer umas ameaças de morte, inclusive para a CEO do YouTube, a Susan, foi preso. Você tinha que ver a moto aqui no Brasil também, para esquerda e para direita, para começar a ter um pouquinho mais, nem de respeito, eu diria, mas para ter um pouquinho mais de diálogo. Hoje parece que metade da população vota, na verdade, 1/3 da população parece que vota no Bolsonaro, outro 1/3 parece que fecha com Haddad e outro 1/3 não aceita o governo de nenhum dos dois, para ver como é que tá a conversa, né? Como é que tá a polarização. 2014 era metade esquerda, metade direita. Agora é 1/3 um, 1/3 outro, 1/3 nenhum nem outro. Seu Elon Musk, para terminar com aquele processo do tweet, manipulação de mercado, fechou um acordo com a SEC, que faz vezes de CVM nos Estados Unidos, vai pagar $20 milhões de multa. A Tesla vai ter que pagar outros 20 milhões de multa. Ele deixa de ser o chairman, o chefão do conselho administrativo, não pode ocupar o cargo por 3 anos, nem se eleger para a diretoria por 2 anos. Continua sendo CEO. O CEO, ele não cuida das operações do dia a dia. Quem cuida das operações do dia a dia é o chefe de operações, o CEO. O CEO, ele faz as decisões estratégicas. Tem o seu quadro de executivos, delega muita coisa. Não, vamos entrar naquele mercado, vamos entrar naquele outro, vamos fazer assim, vamos fazer assado. CEO não é dia a dia. CEO é quase o quadro de diretores. O quadro de diretores representa os interesses dos acionistas. Nossa, não pode fazer isso não, a gente quer mais grana, não vai pra lá. Aí existe uma briga entre o quadro de diretores, os acionistas, e o CEO. Na prática, quem manda é o quadro de diretores, porque o quadro de diretores pode mandar um CEO embora. Quando o Tim Cook assumiu, Jobs fez uma cartinha pro quadro de diretores falando, acho que o Timóteo seria um bom CEO, né? Ocuparia bem o meu lugar. Portanto, o seu Elon Musk deixa de ser o manda-chuva da parada, mas continua sendo o chefão, continua livre para aprontar das suas. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Slack, né, mensageiro. É bacana ver esses mensageiros crescendo. Deve entrar com IPO em 2019, deve entrar na bolsa em 2019. O valor de mercado do Slack tá girando aí em 7 Instagrams, $7 bilhões. Telegram, que preza pela privacidade, teve uma falha quando você tá iniciando uma ligação, vaza o endereço IP. Neutralidade de rede nos Estados Unidos. A Califórnia tá querendo manter a neutralidade de rede, voltar, né, como era antes. O governador já tá tudo azeitadinho, já tá com a lei no esquema. Isso também é uma pressão, Vale do Silício, é uma pressão das próprias empresas para que a gente tenha uma rede neutra. Já na questão de privacidade, as operadoras
operadoras de telefonia estão junto com a galera de internet, né, com a galera do Vale do Silício, enquanto que a neutralidade de rede, FCC, é uma coisa federal e o estado da Califórnia está embarreirando, o que a galera quer agora é fazer uma lei federal que embarrere as leis locais, a GDPR local da Califórnia, fazendo sentido contrário, cada um puxando a sardinha pro seu lado. Seu Julian Assange, que tá travadão, né, tá preso, sem internet, sem nada, lá na embaixada equatoriana. Julian Assange, que é australiano, tá preso em Londres e com isso não tem comunicação, tá deixando a chefia do Wikileaks, companhias aéreas, Wi-Fi ficando cada vez mais carne de vaca, Latam oferecendo Wi-Fi por um precinho convidativo, parte de mensagens R$7,50 por hora, considerando que é avião onde tudo é mega hiper caro, um precinho bacana. Inclusive navegação, R$12 por hora e se quiser o voo inteiro, R$20,50. Se quiser fazer streaming, também rola. Um bocadinho mais caro, R$27,50 por hora ou então R$36,50 pelo voo inteiro. É a France, por sua vez, vai liberar o WhatsApp gratuitamente. Quer só fazer aquela navegação básica? Vou te cobrar 3, 5 ou 8 euros, dependendo da distância do voo. E se você quiser, né, fazer o streaming, eu vou te cobrar 30 euros. Uma startup americana, achei interessante a ideia, tá querendo pegar as câmeras e analisar para ver se tem alguma coisa ali suspeita e com isso tentar prevenir, tentar trazer alguma ajuda para os tiroteios que estão acontecendo nas escolas americanas à torta e à direita. E por último, registrar que a gente teve o primeiro casamento feito em cima de blockchain, reconhecido em cartório Original Mine. É quem fornece a estrutura de blockchain, tem um cartório por detrás. Temos o primeiro casamento, teve também já o primeiro registro de nascimento. Você tem que ter o registro de nascimento e leva no cartório para fazer a certidão. Tá chegando uma hora e trocam as nossas urnas e a gente vai ter urnas com blockchain aqui no Brasil. E assim, hackeando os atalhos da Siri, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.